Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenharia de dados e hoje nós vamos falar sobre a etapa de distribuição e de consumir os dados. Então fica até o final do vídeo, valeu! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a etapa de distribuir e consumir os dados, ou seja, eu vou explicar as principais formas que existem de distribuir e consumir, que basicamente é a mesma coisa, só que olhando por pontos de vista diferentes. Ou seja, distribuir é o ponto de vista nosso, de profissional de dados, que vai distribuir esses dados para que sejam consumidos ali para o usuário final, certo? Cliente, stakeholder, enfim. Vai depender muito do que a regra de negócio e qual o objetivo, né, dos dados que a gente fez aqui durante esse tempo todo. Bem, mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e etc, que isso que ajuda o canal a crescer no YouTube e é de graça. Valeu! Então, pessoal, como eu tava falando, né, que a gente fez até agora, que eu quis dizer o quê? Bem, a gente basicamente terminou o ciclo, certo? Vamos dizer assim, a parte principal que as pessoas mais costumam utilizar. Obviamente que ainda falta aqui a parte de backup ou distribuição de dados e as partes referentes aqui ao que vem camada, vamos dizer assim, uma camada externa e que todos esses outros itens que a gente vai ver nos próximos vídeos, eles controlam, né? Eles servem, né? Todos esses elementos, eles servem para tudo que a gente está utilizando aqui dentro do ciclo de vida dos dados e está aqui também dentro do ciclo de vida da engenharia dos dados, como eu já expliquei nos primeiros vídeos aqui dessa playlist barra curso, né, de conceitos e fundamentos essenciais na área de dados. Então, nós estamos aqui na parte de distribuição, que vai ser basicamente consumida de várias formas, né? Coloquei aqui as formas principais e exatamente sobre elas que eu vou explicar agora. Bem, mas antes disso a gente tem que entender algumas coisas. O que os seus dados precisam ter antes de serem consumidos? Você precisa checar a questão da qualidade. Já falamos isso em vários vídeos, né? Nós chegamos até aqui exatamente porque nós já passamos pelos vídeos, né, que falam sobre qualidade, entre outros pontos. Então, o seu dado, né, tem que estar pronto e preparado com qualidade. Ele tem que trazer, né, ele tem que ser um dado confiável. Então, assim, valide bastante. Valide várias vezes com a pessoa que vai consumir isso. Não leve para a produção. Ou seja, na etapa de desenvolvimento e testes, vá, chame o gestor, chame a pessoa que pediu para você desenvolver o que você está desenvolvendo ali para a reta final, ou seja, para a parte de consumo. Antes de você distribuir isso, você precisa bater um papo, né? Fazer, mostrar se realmente faz sentido os dados, se algo saiu errado, para você já não entregar isso em produção. Imagina, né? Situações que podem acontecer. Às vezes, uma pessoa interessada está com muita pressa e ela te pergunta se você terminou. E aí você fala, não, já terminei. Só que você nem testou. E aí, só que ela pediu isso, é porque ela já quer mostrar. Tá entendendo? Então, às vezes você quer mostrar serviço e aí você acaba enfiando os pés pelas mãos, como é que o pessoal costuma falar. Ou seja, você tem um relatório que está pronto, beleza, provavelmente ele está ok, só que ele não foi testado. E quem vai, na verdade, te falar se está ok é a pessoa interessada. Para você pode estar perfeito, mas quando a pessoa vê e vai consumir, ela pode falar assim, não, tá faltando isso aqui tá errado, não é bem isso que a gente quer enxergar, e assim por diante. E aí a gente tem que pensar exatamente nessa parte de quem a gente está entregando essa distribuição, né? Para quem a gente está distribuindo esses dados para serem entregues. Geralmente esses dados ficam ali numa camada como um data warehouse, né? Que já está ali na camada de maior qualidade, como a gente já conversou em outros vídeos, e dali que você vai transformar aquilo, né, na forma com que o cliente quer ver, que o que eu vou entrar em detalhe agora sobre a parte de relatórios, dashboards, etc. Mas antes, a gente tem que pensar, antes de criar relatório, dashboard, IA, machine learning, enfim, falar também sobre self-service BI, antes da gente criar qualquer coisa desse tipo, a gente tem que pensar, por que eu estou criando isso? Né? Por que eu estou criando um determinado relatório? Por que eu estou criando um determinado dashboard? Né? Para quem? Né? Para quem que eu estou criando esse dashboard? Para quem é a pessoa interessada? Né? Então, entender o porquê e para quem
E, claro, entender como eu vou fazer aquilo, como é para ser. Eu tenho esse livro, Dados, que é um livro muito bacana que aborda bem essa parte, né, de entrega, né, de relatório, de dashboard, e tem exatamente essas perguntas, né? Porque elas são fundamentais para que você defina, vamos dizer, a persona de quem está recebendo isso. É um dashboard mais estratégico, é algo mais tático, é algo mais operacional, é um relatório simples, né? Algo muito simples e estático, onde eu não preciso me preocupar tanto em mostrar por várias visões, né? Por várias dimensões aquele relatório. E aí que a gente entra na parte aqui da explicação do que é um relatório, né? Um relatório, basicamente, né, costuma ser uma tabela estática, certo? Não costuma ter várias formas de enxergar aquilo, não costuma ter, não é dinâmico, ele não é interativo, certo? Pode acontecer de ser um pouquinho, pouca coisa, mas ele é muito, muito simples, né? Então, muitas empresas entregam até ali em PDF, e outros formatos, tá? O formato em si, aqui não é o foco, né? Você pode entregar em Excel, você pode entregar, né? Que no caso o formato XLS, pode entregar em CSV, você pode entregar isso em PDF, pode entregar numa folha de papel impressa. Aqui a questão não é o formato, aqui é questão de entender o que é um relatório. Um relatório é isso, né? Geralmente é estático, ele é colunar, né? Linhas e colunas, e aí ele vai trazer o resultado sobre alguma análise relevante para uma reunião, para algum momento específico, onde não existe a necessidade de ficar com muita interação, fazendo muitos filtros, algo muito dinâmico, que é diferente aqui da questão do dashboard, né? O dashboard ele já é mais interativo, você consegue ver por várias dimensões, por exemplo. Questões de vendas, eu conseguiria fazer um filtro focado em regiões, ver por veículos, ver por meses específicos, né? E aí aqui vai depender da sua apresentação, você poderia mudar para anos diferentes. Então ele tem esse dinamismo, né? O dashboard ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais interativo, ele tem muito mais conteúdo, né? Tem muito mais dados, muito mais informações, ele é muito mais rico para você poder estar fazendo ali entregas e acompanhamentos, né? Acompanhamentos diários, de KPIs, né? No relatório você não vai conseguir botar um KPI, você não vai conseguir botar vários KPIs, né? Visualizações de dados no local só, né? Então o dashboard ele por essa necessidade. É importante citar aqui que eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo com certeza usa Power BI ou já usou em algum momento, entender que para o Power BI, para a ferramenta da Microsoft, relatório e dashboard é quase a mesma coisa, tá? Quando você usa lá o Power BI Desktop e você usa lá várias paginazinhas ali para você criar o seu dashboard, ali na verdade você está criando um relatório, tá? Então, isso é para outro vídeo, tá? Isso é até questão de prova da PL300. Pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo é PL300. Vive mudando, né? O nome de certificação. Mas a diferença geral de relatório e dashboard na visão do Power BI é o relatório é uma página só, o dashboard, não, desculpa, o dashboard é uma página só, o relatório você pode ter várias páginas, o dashboard você consome uma fonte só, o relatório você consome fontes diferenciadas, entre outros detalhes, tá? Eu acho importante você entender isso, mesmo que todo mundo chame tudo de dashboard, porque é até mais fácil chamar tudo de dashboard, existe essa diferença na visão da Microsoft e na visão do Power BI, tá? Seguindo aqui, a gente tem AI Machine Learning, né? E AI Machine Learning é basicamente você consumir ali o que foi criado nessa camada, que geralmente não fica, nesse caso, no Data Warehouse, pode ficar em outro tipo de repositório, tá? Dedicado à parte de IA e Machine Learning, onde você vai ter ali o consumo desses dados através de um chatbot que foi criado para dentro da sua empresa, algo interno, né? Ou a sua própria inteligência artificial, ou seja, seu próprio chat GPT com palavras, termos e dados somente de interesse, né, da sua empresa na criação de alguma ferramenta, de algum sistema que você precise fazer essa parte de treinamento, nessa parte de LLMs voltados todos para dentro da sua empresa, ou seja, realmente algo interno
É bastante utilizado dessa forma. Muitas pessoas, muitas empresas estão implementando, né, suas próprias IAs para poderem terem diferenciais de mercado e também atender até os clientes dos clientes, né? O cliente às vezes é dono de alguma coisa, sei lá, uma fábrica. E aí ele precisa, ele atende várias outras pequenas empresas, né? Em volta, e aí ele precisa criar um sistema para que seja consultado as peças, para que seja consultado alguma coisa relacionado às peças que ele vende, né? Para entender ele alguma coisa, para até facilitar, né? E melhorar ali as vendas. Então tem várias aplicações, né? Em relação a AI e Machine Learning. E o Self-Service BI, aqui é basicamente a capacidade de deixar o usuário final conseguir interagir diretamente com a camada do Data Warehouse ou com a camada de repositório que você tiver lá de dados. Ou seja, é a capacidade do cliente ter a maturidade, dele ter maturidade, né, suficiente para autogerir os dados. Por exemplo, ele pode fazer isso através de um SaaS, ele pode fazer isso até através mesmo criar um Power BI para ele pode mexer lá no Databricks e criar, porque o Databricks tem essa parte, né, de dashboards lá, de relatórios internos. Então, é o cliente ter a capacidade de fazer os seus próprios, suas próprios relatórios finais, seus próprios dashboards, suas próprias visões, não depender da área de TI, basicamente, né? Não depender da gente, ou seja, ter capacidade de fazer isso sozinho, e isso tem acontecido bastante, tá, gente? Muitas pessoas de negócio cuidando, principalmente dessa parte de consumo final, construindo da forma que eles têm interesse, né? Então, assim, acaba facilitando, porque quem conhece mais de negócio é realmente quem está dentro do negócio. A gente acaba entendendo e consumindo o negócio porque é importante para a gente poder criar o que eles querem, mas às vezes numa pressa, às vezes numa necessidade, é muito importante também que você tenha essa questão de self-service BI. Isso não vai tirar o seu emprego, mas isso ganha tempo. Você às vezes está cuidando de uma camada mais crítica, mais trabalhosa, e enquanto isso o gestor consegue, né, o cliente consegue ganhar tempo fazendo por conta própria algumas coisas. E em alguns casos ele até consegue criar essas consultas, né, fazer essa interação, esse self-service BI com linguagem natural, ou seja, a nossa linguagem humana, né, em vez de usar código. E muitas vezes é ali o no-code, o low-code também para ajudar. Então, gente, é isso. Basicamente, o vídeo sobre etapa de distribuição, né, de consumo de dados. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido ali. Eu sei que parece um assunto mais básico, mas é muito importante você entender. Que isso aqui é um vídeo para quem está iniciando, então é importante entender como algumas coisas que para muitas pessoas é simples, para você pode não ser que está iniciando na área. Então, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até a próxima. Valeu!